professores, todos os servidores da casa. Estamos com saudade de vocês, né? Mas quero dizer que vocês sejam bem-vindos à noite de hoje com o professor Júlio, o professor Radamés, né, que a gente possa aproveitar bastante, que a gente possa fazer várias ligações com o que vocês estudam, que vai ser discutido hoje à noite, né? E perguntem bastante aí aos dois professores que sabem muito, né? E tem muito a nos ensinar na noite de hoje. Professor Júlio, seja bem-vindo ao nosso convívio, né? E que tenhamos uma boa noite a todos na discussão no que se refere à preparação física e prescrição, né? Então, vou deixar agora com o professor Radamés para que ele possa conduzir os trabalhos. Obrigado, professora. Boa noite a todos que se encontram nesse momento acadêmico. Agradeço pela presença de vocês. E, assim como já foi apresentado, né, também agradecer ao professor Júlio César, por aceitar o convite. O professor Júlio que fez o mestrado aqui no FRN. Tivemos poucos momentos assim de presenciais, né, discussões, mas ultimamente temos trabalhado um pouco junto com outros professores do Ceará e a gente tem se dedicado a algumas pesquisas na área, né, e publicações, e agradeço bastante por poder estar contribuindo. Vamos, na verdade, bater um papo, né, conversar um pouco sobre o tema, um tema que provavelmente vai trazer muitas discussões positivas para os alunos, e aí eu deixo a palavra, professor, para que você possa se apresentar um pouco, falar para os alunos um pouco da sua experiência dentro da educação física, que eles possam te conhecer também, né? Ok. Inicialmente, boa noite a todos. Fiquei extremamente feliz, né, pelo convite, professor Radamés, né, da instituição NRN, para falar um pouco sobre uma das temáticas que que eu tenho mais prazer em falar e em escrever, alguma coisa desse tipo, tá? Que é relacionada à preparação, controle de treinamento, né, os esportes. Eu acho que isso é uma temática bem importante e bem relevante, tá? E podendo ainda, né, ampliar para uma perspectiva atividade física e outros contextos, né, se for pensar na sua possibilidade de ampliação. E assim, ultimamente, né, mestrado, fiz pesquisas sobre o futebol, na verdade pesquisei no futebol sobre controle e monitoramento, né, dos atletas, né, trabalhei com hormônios, trabalhei com instrumentos subjetivos, né, como tolerância ao estresse, estado de humor. Trabalhei também com monitoramento de aspectos psicológicos, como aspectos de desempenho físico, né, salto vertical, sprints, e basicamente é exatamente isso que eu faço durante toda a minha trajetória aí esportiva, de profissional, né. Atualmente eu também sou estudante de doutorado, né, aqui na Universidade Federal do Ceará, na qual eu desenvolvo trabalho sobre toda essa perspectiva de monitoramento dos atletas, aliado, né, à qualidade do sono, os aspectos relacionados ao sono, né. Então, vai ser todos esses aspectos que eu utilizei bastante até agora, né, e aí vou inserir aí como que é a qualidade do sono, tanto com medidas subjetivas como objetivas no cenário dos atletas. E isso, a ideia é investigar um pouco sobre como que está o cenário da temporada inteira de atletas, né? Então, estudar um ano inteiro e saber como é que isso se permeia dentro desse contexto. É uma temática, podemos dizer, que bem atual, né? Então, muita gente está pesquisando sobre sono dentro do contexto esportivo, né? Bom, basicamente é isso, né? Além dessa perspectiva prática e de formação, eu sou professor também, né, da instituição aqui no Ceará, né, a Faculdade Terra Nordeste, né? E basicamente é isso, né? Eu não tenho tanta, um arsenal não é tão grande ainda não. E aí eu acho que, até para facilitar a discussão, né, a gente trouxe um tema um pouco
abrangente, porque realmente eu acho que é importante que os alunos compreendam que falar de ciência de treinamento esportivo, falar de perspectivas de treinamento, não é uma coisa tão simples, né? Não é algo que a gente, em 1 ou 2 anos, a gente consegue estudar, né? Acredito que no mestrado, doutorado, você estudando sobre isso, sabe que quanto mais você estuda, menos você é o pouco de conhecimento, né, naquela área. E eu queria, primeiramente, eu tô até com medo que 1 hora acho que vai ser pouco, mas tudo bem, né? Vai dar certo. É muito conteúdo bom para estar falando. Mas hoje, em relação ao treinamento esportivo, Júlio, e aí peço até a licença para a gente bater esse papo, né? E ficar uma coisa mais formal, só que ao mesmo tempo um bate-papo. Como é que você vê hoje o treinamento esportivo, né, as perspectivas? Será que o treinamento esportivo hoje, né, em termos teóricos, em termos práticos, ele é o mesmo que a gente vê nas primeiras décadas do século XX, com aquelas ideias de periodização de treinamento, com alguns pesquisadores russos trazendo ideias, e aí hoje, será que é a mesma coisa? Será que o que a gente está vendo hoje no meio esportivo, ele evoluiu? E como é que está, né, o treinamento esportivo para você hoje? Bom, essa é uma temática bem massa, na verdade, né? A gente pode debruçar-se aí sobre ela bastante, né? Nós temos aí como perspectiva a formação, né, histórica também disso na ciência do esporte. Quando a gente ministra disciplinas de treinamento, né, for pensar nisso, a gente tem que passar, né, todo aquele esquema da periodização e os métodos clássicos, os métodos não clássicos de periodização. E no cenário contexto hoje, né, a gente tem uma diferenciação muito clara, né, e a gente sempre se pergunta, né, sobre, por exemplo, quais são os contextos em que a periodização deve ser colocada e quais são as periodizações que devem ser colocadas, né? Acho que essas perguntas iniciais, né, que são determinantes para saber como que é isso, né? Como que a gente poderia trazer, né, algum modelo de periodização pensar para os contextos, né? Tá, você formar um atleta dentro de suas perspectivas básicas, né? Desde do trabalho geral, bem amplo, né? Muito diluído ao longo de um período, e depois obter um desempenho no futuro, né? E aí percebeu-se ao longo dos 20 anos depois dessa teoria que não era o melhor cenário, que tinham outras possibilidades, né? E aí envolveu-se dentro de um contexto em que você concentrava mais as cargas de treinamentos, né? Para obter resultados mais curtos, né? E aí novas ramificações, né? Desse contexto. Então a gente tem aí em torno de 50, 60 anos de modelo de periodização, né, dos iniciais, fora os bem antigos, né, os Olinha, né, que são os bem mais primórdios aí do treinamento esportivo. Passando por isso, né, hoje em dia a gente tem bastante textos interessantes que eles meio que perguntam-se sobre a real funcionalidade aí, né, acho que funcionalidade da periodização em si, né, e aí por isso que eu falo que tem que saber para quem é o que, né, por exemplo, se eu tenho atletas de alto rendimento, indivíduos que são altamente treinados, né, eu tenho que me colocar e entender que talvez um método clássico ou até um contemporâneo não se coloca mais nesses caras aí, né, talvez um bom monitoramento e um controle de carga de treinamento, né, seja o suficiente, né, para e aí fazer um calendário competitivo, essas coisas que são necessárias, né? Mas talvez uma diluição da carga de treino, cargas gerais, esse cenário talvez não favoreça em nenhum aspecto dos atletas, né? E aí nós temos que é um contexto bem mais nosso, assim, né? Que a gente pode fazer o modelo clássico, o modelo contemporâneo, que talvez surta efeito, porque pessoas que não têm tanto aparato de treinamento, né? Treinável, e aí eu posso perceber que eu gero uma adaptação, talvez, nesses indivíduos. E ainda tem as aplicações na perspectiva esportiva mesmo, né? Ou, na verdade, atividade física, né? Então, periodizar para as pessoas que são ativos, né? Então, talvez esses contextos também não se coloquem, né? Ou talvez uma organização bem mais bem feita seria mais interessante do que ter um engessamento de
modelo de periodização. Acho que esse é a minha perspectiva, né? Na verdade, aí tem 2 textos, né, que são bem clássicos, né? Um do Irineu e do Fábio Nakamura, e o outro do Krust, eu acho que é isso, né? Que são os profissionais que mesmo perguntam, né? E que são bem pontuais, dizendo que o monitoramento é muito mais eficiente do que você pensar em toda uma periodização, né? Fala, Radamés. Ah, Passa a é porque bola aí. tava cortando um pouquinho. Eu só vou perguntar aqui pro pessoal, eu não sei se é comigo ou se é daqui, mas eu entendi, só tava dando umas cortadas. Tá cortando um pouco, né? Certo. Mas eu pelo menos eu entendi. E eu acho interessante essa perspectiva aí que você está trazendo, né? Porque eu acho que a gente tem mais ou menos as mesmas ideias em relação, né, a como está o treinamento esportivo e basicamente provavelmente concordamos muito, né, em relação a como se utiliza hoje a pesquisa científica, mas acima de tudo a aplicabilidade prática da pesquisa no treinamento. E esse artigo do Nakamura e do Turco, né, foi muito interessante porque quando ele saiu em 2016, 2015 para 2016, eu estava terminando, eu estava exatamente na reta final do doutorado, e quando ele saiu, ele mudou totalmente a perspectiva da minha tese. Foi assim, foi a cereja do bolo, né, que estava faltando e eu não tinha achado ainda. E é um estudo muito importante, né? Acredito que quem quer trabalhar com treinamento esportivo tem que saber que esse estudo não diz verdades, né? Mas traz uma inquietação dentro da ciência do treinamento esportivo. Na verdade, no esporte como um todo e na preparação de esportistas. Aqui eles questionam a questão de se a periodização do treinamento ela serve para que os atletas entrem no melhor rendimento deles, né? Em termos competitivos, então por que os atletas muitas vezes não conseguem ficar a temporada inteira no melhor do seu rendimento, né? Será que a periodização realmente é o único método eficaz? E essa periodização, como é que pode ser feita? Eu acho que é muito importante os alunos, né, entenderem isso, e acho que você destacou muito bem, né, que hoje em dia a gente fala de treinamento esportivo, não é a mesma coisa que há 10, 20 anos atrás. Na verdade, eu acho que pelo que eu tenho visto, o treinamento esportivo hoje, né, a forma como as principais pesquisas estão saindo, assim, as publicações estão sendo realizadas e os principais cientistas da área estão publicando, eu vejo que a gente tem mudado até muito a perspectiva, né? E uma coisa que foi muito interessante, que eu estava lembrando agora, inclusive o próprio Fábio Nakamura, eu discutia isso com ele na época, e agora que eu estou vendo, 5 anos depois dessas discussões, é que eu estou vendo que está saindo os primeiros papers. A gente fala muito, separa muito, né, treinamento esportivo de atividade física, ou daquele ramo mais da saúde, né, a gente tem uma tendência de separar isso, acredito, por questões históricas. Mas os principais pesquisadores estão vendo hoje em dia que o treinamento esportivo não é apenas eu chegar lá, colocar uma carga e amanhã uma nova carga, né? Existe também toda a vida do atleta, né? E aí, com relação à preparação física, a gente sabe que essa questão de periodização, existem muitos métodos. A gente sabe que hoje em dia a periodização em si, né, ela tem sido muito questionada para algumas coisas, mas a preparação física hoje, você acha qual o foco que um preparador físico hoje dentro vamos colocar dentro do meio esportivo, ele precisa se preocupar, né? A principal preocupação que ele precisa ter hoje? Dentro do contexto, eu acho que em todos os esportes, né, a minha perspectiva de pensar, né, uma delas se relaciona a qual é o meu, além do esporte, né, qual é o meu público, né, se é amador ou profissional, né, ou iniciante, né, se for pensando em preparação de atletas, né, em desenvolvimento atlético,
eu tenho que pensar de diferentes formas, né, e tenho que pensar em diferentes contextos, levando em consideração, né, o aparato que eu tenho, né, o que eu tenho nos ambientes, né, acho que isso é muito importante também esclarecer. Mas nós temos que saber sobre características da modalidade é importante, né, como eu monitoro o atleta na perspectiva dos treinamentos, né, fora dos treinamentos, isso também é importante, né, e saber, né, quais são os objetivos da minha equipe, né, acho que dos meus atletas, acho que são os contextos em que eu tenho que colocar aí, ser bem pontual para isso, né. E aí, por exemplo, os contextos de monitoramento do atleta fora, né? Saiu um texto interessante também esses dias, né? Esse dia não, 2016, acho que foi até mesmo do Fábio, né? Na uma revista bem importante da área esportiva e fisiológica, né? Que é a ideia de perceber o quanto que as pessoas, quanto que tem de tempo sedentário em atletas, né? Quanto que estão expostos a tempo de tela, né? Fadiga mental, que hoje é uma temática que está bem bombando aí, né? Na rede do esporte, né? O quanto que esses caras estão expostos a isso, né? E o quanto que meu treinamento vai ser eficiente, esse cara tendo grandes períodos de comportamento sedentário durante o dia, né? O quanto que está, por exemplo, o sono desse cara, né? Nesses contextos, né? São coisas out, né? Fora do treinamento que tem que ser monitorado hoje em dia, né? E está muito atual, na verdade, cada vez mais atual, monitorar esses aspectos, né? Esses são os de fora, né? Os de dentro do treinamento, né, saber os volumes, né, o quanto que eu estou aplicando de cargas nesses indivíduos, e aí vai depender do que tem nas minhas equipes, né. Se eu não tenho como monitorar por acelerometria, né, e GPS, que talvez seja mais difícil dentro dos contextos, né, eu monitoro por tempo de estímulos, né, quantas horas ele passou treinando determinada carga, né, de treinamento, determinada característica de treino, treinos de alta intensidade, treinos de baixa, essas são as possibilidades, né. Eu acho que essas são e o que essas cargas de treinamento representaram para esse indivíduo, né, que aí a gente entra em conceitos que talvez a gente vai falar posteriormente, né, o que essas cargas, por exemplo, X horas de treinamento em determinada característica, o que representou para esse atleta, né, X horas em outra intensidade, o que representou, e a modalidade, né, precisamos saber se a modalidade, as predominâncias da modalidade, né, por exemplo, anaeróbio, aeróbio, misto, né, o que é definidor na modalidade? É a potência, né, é a condição aeróbia, né, é a condição de resistência, de velocidade, acho que são os aspectos que têm que ser colocados, né, porque assim, eu entendendo esses contextos, né, e controlando isso, eu posso não ser campeão, posso não ter os melhores resultados, mas eu vou chegar bem próximo, né, eu vou chegar bem próximo das melhores condições, acho que esse é o cenário, né. Show, perfeito. Eu acho que é um momento muito importante, até para a área da educação física, e eu vejo dentro da... Eu estou estudando essa parte de esporte, assim, eu não sou não tenho muito tempo estudando essa área, eu estou estudando desde 2007, então são 13 anos, e eu vi que nesses 13 anos, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou na preparação física, muita coisa mudou na prescrição do treinamento para atletas, muita coisa mudou para como você trabalha orientação e seleção de talentos esportivos, mas, assim, eu acho que nessa conversa, e você falando, Júlio, eu vou entendendo, e é uma coisa assim que eu penso muito, é que a gente ficou muito tempo pautado no quê? Qual é o melhor método de treino? Ou qual é a melhor periodização? A periodização do Matveev, é Verkhoshansky, é por blocos, é linear, é não linear. Ficou muito nessa, né? Qual é a melhor periodização? E a gente ficou pensando muito em qual o melhor método para se aplicar. E eu acho que hoje a gente está fazendo o processo contrário. Não é qual é o melhor método, é quem é a pessoa que vai... Quem é essa pessoa, né, que eu vou trabalhar, e para essa pessoa, que é aquele princípio de individualidade biológica, que a gente tanto fala, mas que a gente pouco aplica, eu vejo que se fala muito, individualidade biológica, mas quando você vai para a prática, poucas pessoas colocam isso ali no prático mesmo. E eu vejo que hoje em dia a gente não tem mais se preocupado com o método de treino para os atletas em si, e se, assim, o contrário, né? Qual é o atleta, né? Quem é o atleta, e como eu consigo
realizar um preparo adequado para que ele chegue no máximo de desempenho dele, né? Que o treinamento esportivo é isso. Se eu estou falando de alto rendimento, e acredito que a gente vai estar aí permeando, né? Atletas em si, mas principalmente de alto rendimento, eu quero que ele chegue no máximo de desempenho, principalmente que evite lesões, né? Nessa população. E eu vejo que realmente hoje a gente tem pensado muito no atleta e não no método em si, né? Método a gente já tem muitos, né? Pode usar diversos tipos de métodos e cada vez mais se utilizando, né? A preparação física se utilizando quais são as características, né, daquele esporte. Eu tô falando de futebol, certo? Então, é uma característica intermitente. Eu preciso de capacidades aeróbias, mas ao mesmo tempo eu preciso de sprints. Mas como é que são esses sprints? Será que um zagueiro ele tem a mesma condição de jogo para um zagueiro e para um atacante? Já se vê que não, né? Mas peraí, mas o atacante ele tem uma característica de sprint ou tem uma característica de saltos, né? Não é aquele cara que salta tanto, mas precisa de sprint, ou não é aquele cara que precisa de tanto sprint, mas na área ele precisa estar mais próximo. No basquete, então, assim, qualquer esporte, seja individual, na natação, a gente tem visto, peraí, mas qual é o estilo de nada? É esse. Então, aspectos biomecânicos, são muitas discussões, mas no final de tudo, o que importa é o atleta, né? Não são os métodos em si. E aí eu queria saber um pouquinho o teu pensamento hoje em relação a como que a gente consegue pegar esse atleta, né, olhar para esse atleta, qual seria a visão hoje de um preparador físico, ou de um fisiologista, ou de um treinador, qual seria a visão, ou quais seriam as principais variáveis, vamos colocar assim, os principais pontos de avaliação de um atleta que a gente poderia compreender melhor não apenas a carga, mas a percepção dessa carga e como ele vai se adaptar a ela. Os marcadores, né? Bom, eu sou da perspectiva, já, talvez uma particularidade, né? E pela facilidade, né? Eu tenho muito utilizado medidas subjetivas, né? Aí de antemão, ainda independente das modalidades, né? Temos bastantes informações aí que tanto as medidas objetivas quanto as subjetivas, ela tem grande potencial de monitorar os atletas, né? E então eu gosto de fazer meio que um cenário das duas possibilidades, né? Cortou só um pouquinho aqui, Júlio. Então a gente tem a possibilidade e aí temos as duas. Então a gente tem as medidas de carga interna de treinamento, carga externa de treinamento, né? Júlio, só cortou um pouquinho. No caso, você estava falando que tinha duas possibilidades, aí deu uma cortada. Então, eu geralmente vejo, né, na minha possibilidade, duas medidas, duas formas de mensurar, né? Então, a gente mede ou mensura nos atletas, né, as informações através de medidas objetivas e subjetivas, né? Talvez, né, são os instrumentos, né? Mas aí a gente adquire informações, né, sobre carga, né, que esse atleta está sendo submetido, e essa carga pode ser, né, pode ter uma resposta, né, no atleta, que seria a resposta interna àquele treinamento, né, e o quanto que eu coloquei esse atleta sob estímulo, né? Isso aí seria a carga externa, mais precisamente. Então, a gente, a todo momento, vai ter isso, né, dentro do cenário esportivo, né? E das medidas, né? Bom, a gente tem as medidas objetivas, né, que envolve aí desde coisas relativamente mais acessíveis, né, como frequencímetros, né, que a gente mensura desde a frequência cardíaca de recuperação, a frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca durante as atividades, né, o quanto que eu explorei zonas de frequência cardíaca, desde a variabilidade de frequência cardíaca, né, que é uma temática que você é bastante expert nisso, né, podemos dizer assim, você trabalhou bastante sobre isso. Então, temos a frequência cardíaca em toda a sua amplitude, né, possibilidade de utilização dentro do contexto atlético, né, e aí entramos dentro de variáveis hormonais, né, então, que tem maior custo, né, acho que de forma mais objetiva, essa é a que temos a frequência cardíaca mais acessível, né, podemos dizer,
que embora já exija um custo, né? E aí entramos dentro das variáveis hormonais, imunossupressivas, né? A gente tem os hormônios que são característicos, né? Utilizando dentro do contexto esportivo, que cortisol e testosterona, que a gente tem uma relação de estado anabólico do atleta, podemos pensar nisso, quanto que os estímulos progressivos vão aumentar determinados hormônios, né? Por exemplo. Temos a resposta, né, imunológica, que o atleta está sendo exposto, né? Por exemplo, semana de intensiva, né? E a gente com imunoglobulina que tem como potencial de expor o indivíduo a inflamações no trato respiratório superior, né? Depois, né, depois de perspectivas hormonais, imunológicas, nós temos aí marcadores de danos musculares, né, CK, que é um instrumento que hoje em dia já estão sendo menos utilizado, acho que as informações não estão muito utilizando, por exemplo, eu conheço colegas de futebol, né, que trabalham diretamente com futebol, que tem o equipamento, mas hoje em dia o clube não está querendo mais utilizar o equipamento, porque talvez não tenha mais tanta serventia assim, né, lactato, né, e outros contextos, né, então informações diretas, né, do treinamento, e as subjetivas, né, que eu gosto muito de utilizar, né, que temos aí informações sobre tolerância ao estresse dos atletas, né, relação estresse e recuperação, né, tudo por instrumentos subjetivos, questionários, né, estado de humor, né, escalas de recuperação, né, são informações também bastante importantes atualmente. Essas são as que são mais comumente utilizadas, né, ansiedade, né, que tem um grupo da USP, do professor Alexandre Moreira, que está utilizando bem isso, né, a Perfeito. ansiedade competitiva, né, a resposta hormonal, para ver o contexto prático disso, eles fizeram estudos interessantes, né, então eu sei como o indivíduo fica mais ansioso, se eu vou enfrentar um oponente que está mais acima ou mais abaixo do que eu na tabela, isso é uma informação prática muito útil, né, acho que isso é muito importante. E se eu vou enfrentar esses indivíduos, eu fico mais ansioso, eu tenho uma resposta hormonal distinta, né? Então, se eu vou enfrentar oponentes mais difíceis, né? Por exemplo, eu tenho testosterona baixa, né? Então, eu tenho cortisol aumentado, isso diminui a minha resposta à agressão, né? Por exemplo, minha agressividade competitiva. Então, eu acho isso fantástico, né? E além desses contextos, né? Subjetivos, objetivos, né? A gente tem aí os contextos de desempenho, né? Hoje em dia, acho que a gente tem a possibilidade de sprints, né? Que talvez sejam mais difíceis de se mensurar, talvez, né? Mas hoje em dia o que está mesmo fantástico no monitoramento são os saltos verticais, né? Então você saltando, né, verticalmente, né? Mas o horizontal também é uma boa opção, né? Mas o salto vertical ele te dá medida de prontidão do atleta, né? Ele dá medida de quanto que eu tenho um acúmulo de carga desses caras aí durante esse período. Eu acho que isso está sendo uma das medidas mais utilizadas relacionadas ao desempenho físico, né? Prático, né? Para os atletas. Então a gente tem aí a possibilidade, né? O contexto do esporte e do cenário da empresa ou do ambiente que você está treinando vai depender, né? Posso utilizar desde a percepção subjetiva do esforço da sessão, questionário de estresse e salto vertical, eu consigo ter um mapeamento dos meus atletas, né? Ou como eu posso utilizar GPS, variabilidade de frequência cardíaca, hormônio, e sprint repetido e salto vertical também, se eu tiver o aparato, né, do ambiente em que eu vou trabalhar. Isso vai depender dos contextos, né? Mas a gente tem um arsenal aí bem interessante de ferramentas para monitorar o contexto esportivo, né? Perfeito. Beleza? Era mais ou menos isso? Era mais ou menos isso? Era justamente isso. Na verdade, são tantos instrumentos que a gente pode utilizar, né? Mas eu vejo que a grande dificuldade hoje que os profissionais eles encontram é porque a gente tem tantos instrumentos e às vezes as pessoas não sabem como utilizá-los, né? Mas tem até você foi falando aí a questão dos métodos objetivos, né, e subjetivos, tem um estudo que foi publicado em 2015, 2014, 2015, que ele tentou comparar justamente isso, né, esses métodos objetivos, que são, né, um pouco mais associados a algumas coisas um pouco mais caras, ou aparelhos tecnológicos mais caros, e os subjetivos, né, como
uma folhinha que você tem uma escala de 0 a 10, o atleta ele fala, como é que foi a sessão do treino hoje? O atleta fala, foi tanto. E com aquela escalinha de 0 a 10, você pega o tempo do treino e pronto, já tem uma carga interna de treinamento para trabalhar a longo prazo, né? Óbvio que a gente não vai falar aqui de monitoramento de carga e nem de controle de carga, que aí é um conteúdo, provavelmente a gente vai precisar de 4, 5, 6 dias, um mês, um curso inteiro, né? É muita coisa. Mas o que eu vejo, e eu realmente, até para os alunos que estão, tem muitos alunos aqui que são do primeiro período, e é bom eles já irem se acostumando, se familiarizando, né, com esse tipo de abordagem. Só para confirmar, gente, eu estou vendo aqui as perguntas, tá bom? E aí eu vou colocando, mas peço que vocês realmente perguntem, eu vou vendo aqui as perguntas e vou fazendo elas no decorrer da nossa conversa. E aí, Júlio, eu vejo que hoje a gente consegue entender que para trabalhar uma preparação física, seja de um atleta de alto rendimento ou qualquer pessoa, e se eu digo até mesmo, eu vou dizer até uma ideia aqui que um amigo meu de São Paulo criou, e está desenvolvendo essa ideia lá em São Paulo, mas com pessoas que jogam no final de semana. Eu nunca vi uma pessoa dizer, eu vou ali no final de semana, você faz algum tipo de exercício? Não, só sábado e domingo que eu vou com os amigos bater, né, um joguinho treino ali, né, de boa. E aí quando você vai ver, aquela pessoa é uma obesa, uma pessoa já mais velha, tudo, e a gente fica naquela, é só o momento de lazer. Mas será mesmo? Será que o profissional da educação física ele pode também entrar nesse sistema? E um amigo meu, ele disse, cara, eu vou entrar nisso. Eu quero criar um aplicativo ou um programa de treinamento para pessoas que estão ali no momento de lazer, né, para que diminua o nível de lesão delas, ou coisa do tipo. E porque a gente vê que você trabalhar com preparação física é compreender o atleta como um todo, né? O atleta, ele não apenas treina, né? Ele recebe uma carga, né? Como você disse, uma carga externa, ele tem uma percepção dessa carga, mas a percepção que eu tenho do treino, é o mesmo treino para mim e para você, mas a percepção que eu tenho não é a mesma. Para você pode ter sido muito desgastante, para mim pode ter sido de boa, né? E para o preparador físico, na cabeça dele, não. Os caras receberam a mesma carga, né? Hoje foram 2 horas de treino e a gente fez um aspecto de preparação física junto com um aspecto tático, né? Aquela preparação mais periodização tática, né? Que a gente tem visto muito. Trabalhei muito a parte tática, mas sempre é zona aeróbica, então vamos trabalhar mais com a bola, ou na natação, vamos trabalhar, o cara é velocista, para que eu vou trabalhar velocidade baixa? Eu li um artigo ontem que mostrava, é velocista, então vamos no treino também trabalhar a velocidade, porque quando chegar na prova é o que ele vai precisar. E eu vou vendo que vai ficando muito nisso, as pessoas querem pôr uma carga, mas não conseguem quantificar como que o atleta percebeu essa carga, né? E os métodos subjetivos, eles são muito importantes, né? Porque mesmo que não digam, assim, como foi o processo metabólico ali, mas ele trabalha não apenas com o que o atleta recebeu, mas com o que ele percebeu, né? A carga interna é tão importante quanto a carga que ele recebeu daquele treino, né? A carga externa. Isso é uma discussão gigante, né? Uma discussão que eu acho muito interessante na prática ativa. É o que a gente tem que se preocupar muito, né, na verdade, né? A gente está muito preocupado nos quantos, né, mas não está preocupado nas respostas. É uma relação dose-resposta muito cruel, né? Que a gente tem que ter uma ideia muito interessante, né? Então, essa relação vai depender de quem de quanto tempo esse cara está treinando, o quanto tempo ele já treinou, quanto tempo ele foi exposto, né? A quantas vezes na semana ele foi exposto ao mesmo cenário de carga, o estímulo semelhante foi o mesmo, né? Velocidade, aeróbio, quanto que eu deixo de... Isso mostra, né, por exemplo, o quanto que é difícil ser preparador físico, eu acho, né? Acho que tive uma experiência muito legal no esporte universitário, né? Mas era o que eu tinha mais dor de cabeça, né? Eu ficava parado pensando, né? O estímulo dado na segunda vai ser somado com o estímulo da terça, que são estímulos diferentes, e eu tenho um intervalo de dias para saber quanto que eu tenho de recuperação para dar outro estímulo semelhante ao de segunda ou de terça. E aí você fica, meu Deus, e agora, né? Em modalidades coletivas, eu tenho lá 12, 15, 20 atletas que respondem totalmente diferentes, que não dão não tem a mesma volitividade para aquilo, né? Ou seja, um dá migué, o outro
faz como se fosse a vida, e o outro vai no mediano, né? E aí você fica totalmente, meu Deus, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí os instrumentos estão aí para isso, né? Eu mostro que esse cara não foi tão bem, por exemplo, eu monitoro o salto vertical dele, respondeu de forma igual, né? Às sessões anteriores, eu vejo que esse cara não sofreu interferência da carga de treino passada para esse contexto muscular aqui, né? Recuperação, baixou a recuperação, então outros contextos, né, a capacidade recuperativa dele foi ruim, o que está interferindo? O sono, né, dormiu bem, dormiu mal, não sei, são contextos que os instrumentos psicométricos aí nos ampliam muito, né, o olhar, né. Eu vejo que hoje o termo-chave aí que você falou é dose e resposta, realmente, né, hoje em dia a gente tem que entender que não, a gente falou preparação física, né, e eu pensei muito nessa ideia do preparador físico, mas o preparador físico ele funciona junto com o fisiologista funciona junto com o departamento médico, junto com o treinador, né, então são muitos profissionais ali, e o que eu tenho visto entre os profissionais, eu trabalhei com algumas equipes em São Paulo, e aí meu foco foi mais em pessoas com deficiência, né? Então eu fui mais para o lado de esportes paralímpicos. Mas eu via que o treinador, quando ele não entendia o que o preparador físico fazia ou o que o fisiologista fazia, o trabalho ele era quebrado, né? E falar de dose e resposta é uma coisa assim importantíssima, porque não adianta eu apenas trabalhar a dose. Eu vou lá e vou preparar um treino hoje, o foco vai ser trabalhar um pouco sei lá, cargas específicas só para potência, não, vou trabalhar hoje velocidade, não, vou trabalhar um pouco com o condicionamento aeróbio dele, ou com algumas questões mais anaeróbias, aí a gente fica pensando muito na dose, só que não quantifica como é que foi a resposta do atleta a essa dose. E aí, quando você não compreende como o atleta está respondendo, pode ser que ele não consiga chegar no máximo de desempenho, pior, pode ser que ele entre num nível de overtraining que ele tem até uma lesão, né? Isso. E, inclusive, o que Lisandra está perguntando aqui, né, a primeira pergunta que foi feita, nesse tempo de pandemia, um tempo agora que a gente tem todo mundo de quarentena, inclusive os atletas de todos os esportes, será que realmente essa quantificação de carga ela é importante agora mais do que nunca? E como é que a gente consegue se readaptar para diminuir o risco de lesão? Né? E aí só um parêntese aqui que eu acho importante, no campeonato alemão eles voltaram, né, recentemente os jogos de futebol, e na última semana, na primeira rodada, né, de volta, o nível de lesão já foi um pouco alto, né? Lesões que não eram nem lesões traumáticas, eram lesões não traumáticas. Então, isso já preocupa um pouco. Como é que vai ser o esporte, né? Como é que vão ser as Olimpíadas próximo ano? O atleta ele tem condições de se readaptar? E para que serve essa carga de treinamento? Será que é importante nesse momento? A gente vê o quanto que é importante isso atualmente, né? Por exemplo, nesse contexto de pandemia, está todo mundo relativamente tentando dar estímulo, né? Eu tenho um contato que eu estava iniciando as coletas, né? E aí os profissionais de futebol estão tudo tentando fazer aula online, né? Com os atletas para não diminuir desempenho, né? Mas uma coisa é não diminuir minha aptidão física básica, né? Um contexto simples, assim, de atividades que entram dentro do contexto de aptidão funcional, física, para saúde, podemos dizer. E outra coisa é a resposta relacionada, né? Então, é uma aptidão relacionada diretamente ao esporte, né? A minha capacidade de correr e mudar de direção é totalmente outra de eu fazer o exercício na minha garagem lá, né? Acho que esses contextos que estão acontecendo atualmente. E recentemente também já publicaram, né, os profissionais da área de monitoramento, que o como podemos dizer, perceber o quanto que isso vai impactar, né, no risco de lesão. E aí esses jogos aí, eu não sabia do campeonato. Júlio? Alguns profissionais do esporte, né? Fala. Deu uma cortada aqui. Com relação ao campeonato alemão, aí cortou um pouquinho. Bom, tu mostrando eu não sabia que os campeonato alemão retornou, né, para a competição, né, dentro do contexto, e recentemente publicaram um texto, né, falando exatamente isso, do cuidado que tem que ter para o atleta para evitar o risco de lesão, né, pós esse momento de parada brusca aí, né, isolamento social no contexto mundial. E o risco é altíssimo, né, porque é exatamente nessa perspectiva, né, o quanto que eu não estou mais exposto a uma determinada
um determinado tipo de carga, né, como o contexto do esporte específico, e eu vou me expor, né, horas mais aí, sem ter uma preparação física direcionada para aquilo, né? E aí a perspectiva é totalmente pessimista, né? As pessoas vão se lesionar mesmo, né? E aí mostrou exatamente isso aí, né? O que que a gente pode fazer, né? Embora a gente tenha um jogo mercadológico muito grande, né? Porque o esporte em si é um mercado muito grande, muito promissor, acho que tem que ser tudo diluído, né? Então, tem que ser tudo diluído aí para tentar minimizar esses contextos, né? Ou então a gente ou tem esportes de qualidade ou não tem esporte de qualidade, né? Na verdade, né? Vamos ter jogos mais lentos, vamos ter atletas se machucando, não vamos ter jogos por causa que os atletas estão machucados, né? Acho que esse contexto pode se acontecer. E aí no esporte coletivo, por exemplo, uma pontualidade, né? É algo, né, que não é buscando os picos de performance, né? Se for pensar, né? Por exemplo, os jogadores de futebol não saltam mais deles para o contexto do esporte. Agora pensem isso, né? Como vai ser nas Olimpíadas, né? Que os caras correm o mais rápido possível que ele tem, né? Sem ele tá tendo esse arsenal de treinamento, né? Eles nadam o mais rápido possível, né? Que eles não têm, também não estão tendo esse arsenal, né? O quanto que isso vai ser mais delicado nessa relação aí, né? Quanto que a exposição desses caras vai ser muito maior à lesão. O meu pensamento é bem negativo com relação a isso, na verdade. Eu acho que muita gente vai se machucar muito, né? E eu não sei como é que vai ser, por exemplo, como que, por exemplo, as confederações, as federações internacionais vão diluir isso, né? Vão adiar para tantos dias, né? Sim. Que é muito mais fácil perder performance do que ganhar, né? Eu acho que é muito mais simples, né? Se atingir o máximo de performance é uma coisa, né? Quando você atinge o máximo, para você perder é bem rapidinho. Oh, total. O interessante do campeonato alemão foi que eles voltaram, né, e estão diluindo, né, os jogos eles têm um espaçamento um pouco maior, mas o interessante é que eu assisti alguns jogos, né, e eu fui muito para assistir os jogos, não foi nem pela questão da saudade em si de futebol, tá com um pouquinho, né, mas o que eu vi foi, para aquele negócio, né, eu passei aí 3 semanas vendo as Copas do Mundo Brasil dos últimos anos, as finais, Copa de 70, já vi todos os jogos, então você fica naquela, né, quero ver algo ao vivo. E uma coisa que foi muito interessante é que houveram muitas lesões, né? Foram 8. E é um número, para uma rodada, assim, é um número alto, né? É uma incidência alta. Mas o que eu achei interessante, o primeiro jogo do campeonato foi do Borussia Dortmund, que eu assisti. O nível de intensidade do jogo foi absurdo. Absurdo, assim. Ninguém esperava que fosse aquele nível de intensidade. Mas, enfim, foi assim. Eu vejo que realmente é uma coisa bem complicada, porque você vai ter atletas que treinaram muito bem nesse tempo de quarentena e vão ter atletas que não tinham condições. Na natação, ninguém pode estar numa piscina. O que é que eles estão fazendo? Os atletas estão. Os que têm condições, eles pegam aquelas piscinas, às vezes até uma piscina de plástico. Você Né? amarra ali, né? Coloca prende, né, no suporte, aí ele vai nadando e ele não sai do canto, né? É totalmente diferente de uma situação de treinamento numa competição, numa piscina olímpica, semi-olímpica, mas numa competição, né? Os atletas de ciclismo estão lá com a bicicleta e fazem um treinamento que é normal, que é comum, você em casa, né? E utiliza algumas progressões de carga lá com a própria bicicleta. E aí tem uma pergunta aqui da Emily que ela quer saber sobre a progressão do treino. O ideal é essa progressão seja semanal, mensal, para quem se utiliza de um treino tanto no rendimento físico como na diminuição de dores. Diminuição de dor em atleta assim, atleta de alto rendimento, né, e questão de dor é uma coisa bem difícil, porque eles convivem com isso a todo momento. Mas essa progressão, como é que você olha para essa progressão de carga? Ela é semanal, é mensal? Bom, acho que o que é interessante de progressão é saber como que está, né? E quanto que eu fui exposto, né? Acho que esse é o cenário, né? Vamos pensar assim, hoje em dia a gente tem estava até olhando isso antes de vir para esse webinar, né? Que a gente tem o Tim Gambit, né? Acho que é o cara que atualmente fala mais sobre esse contexto, né? E a gente tem uma relação interessante entre o que o atleta foi exposto, né, que é a carga crônica, e o que ele está sendo exposto atualmente, a carga aguda, né, é mais ou menos isso.
né? E aí você tem uma relação entre uma e a outra, né, que é a carga aguda sobre a crônica, né? E eu te coloco, por exemplo, dizer o quanto que eu estou bem fisicamente para suportar novas cargas, né? E quanto que eu não estou bem para suportar novas cargas, né? Percentuais de aumento, né, vai depender muito, né? Por exemplo, dificilmente eu consigo ter percentuais de aumento claro dentro do contexto coletivo, né? Não tenho como aumentar muito isso, né? Por exemplo, se for pensar nos basquete, eu gosto de basquete, né? Se for pensar no basquete, né? A gente faz muito jogo reduzido, né? 3 contra 3, 4 contra 4, né? E jogo 5 contra 5, que é o real. Mas aí a gente não consegue ver muito bem, por exemplo, quanto que eu tenho de progressão. Eu tenho uma relação interessante de esforço-pausa, né? Então, se eles estão mal condicionados, se as respostas de carga de treinamento está muito alta, eles estão mal condicionados no esforço de um tempo de estímulo para o mesmo tempo de estímulo, eu tenho que diluir essas cargas porque as intensidades estão muito altas, por exemplo. Eu tenho que observar muitos instrumentos, né? Então, é muito relativo dizer o quanto que eu aumento em percentuais. Eu tenho que observar a relação dose e resposta, né? Acho que esse é o cenário. Perfeito. E aí eu tenho que ver quais são as características dos treinos, né? E acho que é um pouco do que eu acho que seria a resposta mais adequada para essa pergunta, né, Emily? Que, na verdade, tudo depende da dose e resposta, né? Eu posso até prescrever o treino, eu posso até organizar direitinho ali o treinamento, eu estou trabalhando, geralmente, quando a gente vai falar de periodizações clássicas, né, dependendo se é início ali temporada, se é pré-temporada, se é início, mas a gente vai, obviamente, trabalhando aqueles conceitos clássicos, né, de volume, intensidade, vai aumentando um, diminuindo o outro, o que todo mundo faz em termos clássicos, né? Mas o que, inclusive, os estudos do GBT, eles mostram muito isso, que eu acho muito interessante, é porque não é apenas você chegar e dizer, hoje o treino, eu vou aumentar, assim, 10% da carga para a próxima semana, né? Eu vou aumentar. Mas, espera aí, como é que o atleta está, né? E aí, eu acho que alguns podem saber, alguns dos alunos, mas quem não conhece ainda, falar aqui da PSE, né, só pela PSE, só por uma escala, né, se vocês quiserem procurar depois, né, PSE da sessão, aí vai ter uma escala de 0 a 10, que o atleta vai chegar para você, vai dizer, o treino hoje foi 5, aí amanhã o treino hoje foi 4, aí você pega a escala, eu acho assim, fantástico isso, né, você pega essa escala, multiplica pela duração do treino, daquele treino específico, né, do dia, e você vai acompanhando ao longo dos dias. Aí você consegue ver de forma gráfica, né, como está sendo a carga para o atleta, e aí você pega como foi a carga daquela semana e compara com a carga de, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas anteriores, tem alguns métodos, né, que eles usam, mas, como é que foi minha semana? Foi tanto de carga. E em relação às últimas 4 semanas, aumentou, diminuiu, como é que ficou? Aí ele dá um número, e aí por esse número você consegue saber se ele tem maior probabilidade de lesão ou menor probabilidade de lesão. Que foi uma das coisas que eu estudei, infelizmente, eu só comecei a estudar isso um ano depois do doutorado. Se eu soubesse, eu teria muito mais coisa para estudar no doutorado para colocar os meus atletas, né, da época. E eu acho que essa questão de progressão de carga hoje em dia... Sim, a escala, né? Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, vou ter aqui. São dois instrumentos que eu acho que sim, são bons, né, para a gente... Isso num contexto bem prático, né? E não tendo, por exemplo, recurso, né? Acho que é uma boa opção de ver, né? Que é esse exatamente aí que o Radamés falou, né? Que aí a percepção subjetiva do esforço, da sessão, que não temos dúvidas que essa é a forma mais atual de se controlar a carga interna dos indivíduos, independente das modalidades esportivas. Agora sim, te coloco na dificuldade de monitorar, por exemplo, os esportes individuais do atletismo. Eu acho que eu não consigo ver como que eu monitoro com a PSE da sessão, né? Embora possa ter alguns trabalhos sobre, né? Mas eu acho muito difícil, porque no individual, por exemplo, o sprinter lá, eu acho que eu não consigo ter nada de informação com a PSE da sessão. Consigo ter com o tempo, né? Quanto que ele caiu nos tempos, né? Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver tua apresentação, que eu acabei... Aqui. Porque eu fixei aqui a tua janela, deixa eu olhar aqui. Beleza, então, pronto. Então, ver aí? Então, pronto, agora essa é
o instrumento clássico, né, e você pergunta lá, né, como o Radamés falou, né, após a sessão de treinamento, minutos após aí, né, qual foi a percepção subjetiva do esforço da sessão, e ele classifica, né. A gente tem algumas teorias, né, de que estímulos entre 4 e 6 são estímulos moderados, né, acima de 7 para cima, estímulos de alta intensidade, né, e abaixo de 4, estímulos leves, né, então a gente já pode ter uma informação, né, o que é carga, como é que eu posso organizar minhas cargas nos esportes, né, hoje é moderado, né, hoje é intenso, né, são possibilidades. E aí a gente tem essa multiplicação, né, e aí, por exemplo, aí a gente entra a gente pode conversar sobre a escala aqui, acho que até amanhã, talvez, né? A gente tem algumas, a carga de treinamento, né, é o tempo da sessão vezes a intensidade, aqui que ele classificou, né, que, por exemplo, ele ficou lá durante 50 minutos fazendo um treinamento, né, e aí ele achou que classificou lá como 7, né, 350 unidades arbitrárias, né, então foi 35, né, 7 vezes 5, 35, né, então ele tem aí uma intensidade que podemos dizer que é leve ainda, né? A gente tem outras teorias, né, que unidades arbitrárias entre 400, embaixo de 400 é moderado, né? Então, são possibilidades a gente ver essa relação, né? Então, comparar semanas de treinamento, né, isso é muito importante. Com essa escala, a gente consegue outras informações, que, por exemplo, são a monotonia de treinamento, né, o quanto que o meu treinamento está monótono, né, quantas minhas cargas são semelhantes ao longo da semana. E isso é um indicador, por exemplo, pode gerar má adaptação nos atletas, eu posso gerar risco de lesão maior, né? Então, a gente tem possibilidades inúmeras aí, né, com essa informação. E a outra escala que eu acho que é importante para a gente saber o quanto que a gente pode aumentar, talvez, aí as intensidades, né, é essa daqui, que essa é a mais clássica, né, que é a escala de recuperação, né, que você pontua lá, é uma escala de Borg invertida e muda só os descritores, né, que você pergunta lá quanto que você está sentindo em relação à sua recuperação, e aí ele classifica, né, mal recuperado, bem recuperado, dependendo da sua percepção. Em teoria também a gente tem um ponto de corte, né, para o 13 ali, o 13 é o limiar de mal recuperado para bem recuperado, né, então indivíduos estão nas minhas semanas de treino, eu estou 2 semanas treinando uma equipe, por exemplo, e todas as notas da equipe, por exemplo, estão acima de 13, né? Então, provavelmente, eu posso ter um aumento aí de carga de treinamento nesses caras. Muito provavelmente, não uma medida para me nortear, não que seja totalmente claro e fidedigno, né? Mas pode me nortear para onde eu posso percorrer. E aí eu vejo que eu posso incrementar a carga de treinamento para esses caras. Depois disso, teoricamente, eu vou ter uma queda na recuperação, né? Então, eu posso perceber que eu aumentei a carga de treinamento e eu vi que esses indivíduos reportaram aí valores mais baixos. Opa, então a carga realmente está precisando de acomodação. Eu vou ter que repetir as cargas, né, para precisar ela se acomodar até eles ter novos valores de recuperação e de carga de treinamento. E aí acho que é mais o quanto que eu consigo, o feeling do esporte, o feeling com os atletas, né, acho que isso é muito importante. Né, experiência prática, né? Experiência prática vai dizer muito sobre isso, né? E eu acho que são esses 2 instrumentos aí, acho que são bem úteis, né, acho que no contexto, e na perspectiva prática eles são muito bem-vindos, né, eu acho que agora em contextos profissionais, a Ana Messi falou muito bem aí, né, nas equipes esportivas a gente tem o treinador, que é o MOR, né, então o treinador é o cara que diz o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, enfim. Mas eu assisti um webinar, né, o físico do Flamengo, né, do basquetebol do Flamengo, eu achei super interessante. A palestra dele foi especificamente para treinadores de basquete, né? O que ele quer? Ele quer que os caras sejam mais fluidos com os preparadores e os fisiologistas. Né? Ou seja, se ajudem, né? Se entendam que a carga de treinamento aeróbia, anaeróbia, qual o contexto do esporte, como que é meu treinamento, qual é a característica do meu treinamento. Isso precisa estar muito claro e muito em sintonia, né? Nos esportes coletivos, especificamente o futebol, a gente tem uma briga de cachorro grande, né? O fisioterapeuta quer ser o melhor, o médico quer ser o melhor, o preparador físico quer ser o melhor, o fisiologista está ali querendo derrubar todo mundo, às vezes, né? Mas quando a gente tem um grupo coeso, né? Que todo mundo se soma, o preparador físico
diz qual é a carga de treinamento, o fisioterapeuta diz que ele está exposto à lesão e o fisiologista diz que ele está com dano muscular alto. Opa, rodou tudo junto, aí eu vou lá pro treinador, ó, esse aqui tá assim, 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 tira mais tempo dele, diminui os estímulos dele, aí talvez tenha um contexto mais interessante aí, né? Mas é uma arte, né? Acho que eu estou tentando provar para vocês aqui o quanto que é difícil, né? Ser preparador, fisiologista, de contexto esportivo. Eu acho que isso é muito, muito difícil e muito desafiante. Eu acho que é muito legal por isso também. São muitas coisas mesmo. Muitas coisas. Em relação aos estímulos, né? A gente sabe que na preparação física tem que saber qual é a característica daquele esporte, tem que saber quais são os estímulos. Não vou chegar para um atleta, por exemplo, e na pré-temporada já começar a trabalhar potência com ele, sprints, né? Existe um tempo para cada um desses estímulos. E aí o Heitor está perguntando com relação aos estímulos cruzados, né? Pode haver melhora no desempenho durante a competição? Por exemplo, estímulos anaeróbios para um atleta de modalidade no qual a predominância é aeróbica. Então, ao invés de eu trabalhar também estímulos anaeróbios, né, para esse atleta, mesmo sabendo que ele tem uma característica maior, dependente da parte aeróbica? Hoje em dia a gente está... Eu gostei, como morei em Natal, aí no mestrado, né, eu acho que eu morei no tempo em que o HIIT bombava, né, então todo mundo falava de HIIT Natal, né, os meus companheiros de mestrado, acho que todo mundo, a grande maioria pesquisou sobre HIIT, né, e eu acho que sempre fez muito sucesso em Natal. O método de treinamento intermitente intervalado aí, né, foi, podemos dizer, desenvolvido para melhorar a potência aeróbica de um contexto de esportes, né, que eu não precisava colocar os caras para correr, por exemplo, muitas coisas, né, muitas distâncias. Acho que foi uma forma de desenvolvida para melhorar a potência aeróbica do indivíduo sem precisar expor ele a grandes distâncias, né, então é super possível, né? É super possível esse cenário aí colocado, né? Agora temos que pensar, né? Só como que eu posso adequar isso para a modalidade, né? Se for pensar nos esportes coletivos, eu gosto muito de jogos reduzidos, eu acho aquilo muito fantástico, né? E tem essa característica de intervalado, né? E o estímulo, além de ser intervalado, fica característico da modalidade esportiva, né? Então, eu acho que esse contexto já se coloca muito bem, né? Mas tem bastantes estudos interessantes em que eu posso fazer as duas condições juntas, né? Então, eu posso fazer o estímulo intervalado sem nada, sem jogo, que eu vou ter benefício tanto na velocidade quanto na potência aeróbica. Posso fazer estímulos só do intervalado dentro do jogo condicionado, que eu acho que também gera as duas adaptações. E eu posso fazer os dois combinados, né? Jogo reduzido, intervalado e intervalado junto, né? E aí eu gero melhor adaptação. Né? Alguns resultados têm falando sobre isso. E acho que é possível, né? Super possível desses estímulos combinados aí, as suas utilizações. Vai depender, né? Aí agora precisa só, na verdade, salientar o quanto que eu vou utilizar isso, né? Nas minhas sessões, não vão ser sempre, né? O quanto que preciso de horas, de dias, né? De intervalo para gerar outro estímulo semelhante, né? Esses contextos outros aí da modalidade. Mas é bem, bem, bem atual isso, né? Os intervalados dentro do esporte, né? Eu vejo que esses estímulos cruzados, eles são importantes, mas para a gente também tomar cuidado para não querer mudar, né? Resolver o problema do planeta com ele, né? Oi? Resolver o problema do planeta com esse estímulo, né? Porque, poxa, eu fico pensando aqui numa situação de um atleta na natação que ele é velocista. Ele tem que treinar a velocidade, só que é como eu tinha falado, os treinos até então, eu lembro que 20 anos atrás, os treinos de natação era tipo um volume pesado, assim, era um volume absurdo que você tinha que ir lá e volume alto e todo dia, né? Volume alto, volume alto. Só um parênteses também. Eu nunca entendi o porquê da natação, o cara nadava lá seus 5 mil na sessão e no final nadava mais 500 e 1000 para relaxar. Eu ficava sempre preocupado com isso. Cara, eu lembro que para formação, na parte de formação de atletas, os treinos eles giravam em torno de 10 a 15K, dependendo do treino. Imagina aí, cara, com 10K, eu acho que a técnica do nada ela já vai embora, né? Acho que com menos. 10K, mas assim, hoje em dia a gente tem também essa questão do volume, volume alto, mas eu fico imaginando, um atleta que é velocista, ele vai depender muito
dos estímulos anaeróbios na prova. Ele vai depender muito das vias anaeróbias da prova. Se eu posso trabalhar o aeróbio? Até pode. Eu vi um relato uma vez, e ainda não cheguei a estudar isso, mas eu vi um relato de um atleta falando que quando ele modificou o treino dele para alguns treinos mais aeróbios, trabalhando um pouco de capacidade aeróbia, ele não melhorou o tempo de prova, mas ele melhorou a recuperação dele entre as provas, que é uma coisa também que eu achei interessante. Mas eu não posso chegar para um atleta que é velocista e dizer para ele que o foco do treino dele vai ser predominância aeróbia, né? Eu tenho que saber dosar isso. E acho que pela pergunta dá certo. Eu também acredito que dê certo, né? A gente utilizar algumas vias que não, alguns estímulos cruzados que provavelmente não são tão enfatizados. No futebol não tem nem o que falar, tem que ser aeróbio, anaeróbio a todo momento. Mas jogador de futebol antigamente, Copa de 70 era o quê? Dá aí, ó, 30 voltas no campo e já fez o aeróbio, né? Hoje em dia isso não existe mais. Você faz todo o preparo, tanto estímulos aeróbicos quanto anaeróbios, durante a própria prática técnica e tática, né? A gente precisa se esclarecer sobre isso. E esclarecer, na verdade, precisamos deixar isso muito forte entre a gente já, né? Sobre o quanto que a gente tem que ser específico com as modalidades, né? Acho que é importante, né? Eu posso gerar inadaptação se eu explorar determinadas adaptações em um contexto em que o atleta não vai se expor durante a competição, né? Se eu expor muito ele aeróbio, eu gero uma inadaptação no anaeróbio, provavelmente eu não consigo, embora eu tenha a melhor adaptação, eu não fui campeão, né? Acho que esse fica bem claro, né? Fiquei bem entre uma prova e outra, mas não consegui uma medalha, né? Por exemplo. Vale se destacar isso. O Delson ele perguntou aqui qual é o impacto da quarentena, né, para o desempenho dos atletas. Será que está tendo impacto essa quarentena dos atletas? E o papel dos preparadores físicos eu acredito que para o impacto seja menor, né? Porque ele colocou que seja positivo, mas acredito que seja um menor impacto, né? Tendo em vista que o período de férias já compromete esse desempenho. Então, o preparador físico, será que tem condições de diminuir o impacto dessa quarentena? Eu estou aqui na instituição que eu trabalho, eu estou dando estágio supervisionado em esportes, né? E aí foram vários lugares, aí eu pedi para saber quais são as estratégias que os ambientes estão utilizando, né? Sobre esse cenário, né? Então, eles trouxeram os relatos das observações, das entrevistas. Né? Então, é um cenário muito ruim, né? Ou seja, todo mundo espera que eles voltem aí, todo mundo com as pedras amarradas nas pernas, né? Não consigam correr bem, né? Tudo ruim, né? Todos os aspectos. E aí os preparadores físicos, fisiologistas estão tentando, né? Fazer através de videoconferência aulas com os atletas, né? Mas totalmente, podemos dizer, para se mexer, né? Acho que é isso, né? Não tem como mudar muita coisa, né? Vai ter impacto negativo? Total. Acho que a função do preparador físico é diminuir os impactos negativos, né? Porque impacto com certeza vai ter. E a gente olha muito pro rendimento, né? A gente fica olhando muito para vou fazer um teste aeróbio, tô bem no teste aeróbio. Mas o esporte não depende só do rendimento em si, ele depende da condição psicológica do atleta, depende de tantos fatores, né? Que mesmo que o cara fique lá na esteira, tô correndo bem na esteira, mas aí quando tu joga ele pro gramado, você joga ele pra quadra, tô nadando ali na minha piscininha minha piscininha aí sei lá, tanque, eu comprei o tanque. Do quintal, né, do tanquinho do quintal, mas quando chega na piscina é outra realidade, né, então realmente acho que o preparador físico ele tem um papel de diminuir os impactos, né, e é difícil, porque ele tem que ficar acompanhando isso, todos os atletas, imagina aí, a gente já é difícil acompanhar aqui os alunos numa videochamada, imagina os atletas, né, com essa tecnologia, mas provavelmente esteja sendo um período difícil, né, para eles. Antes da pandemia, eu fiz uma coleta, né? Eu estava iniciando as coletas do doutorado, e eu fiz uma coleta de algumas análises de desempenho com os atletas sub-20 de futebol. E eu vou, exatamente, acho que vai ser uma boa informação, posso passar para a MES, passar para vocês depois, né? Que eu vou reanalisar eles, né? Em desempenho, né? Físico, sprint, salto com contramovimentos, saber quanto que está o índice de força reativa durante o momento de início de treinamento, pós-pandemia, né? Acho que vai ser uma informação importante, né? E outras variáveis subjetivas também a gente vai observou, né? A gente analisou. Agora vamos só
ver como é que é o contexto aí depois dessa pandemia. Posso tentar informar aí por alguma forma. Perfeito. Com certeza vão sair muitos estudos, né, nessa linha. Aí, bastante. Acredito que quando a gente, aos poucos, a gente vai voltando, muitos estudos vão mostrar o efeito da pandemia. E, assim, a gente, acho que é importante destacar para quem está acompanhando, que a gente está falando aqui muito de esporte, muito de alto rendimento, mas tudo que a gente está falando aqui é aplicado também dá para aplicar com um idoso, né, numa perspectiva de saúde, dá para aplicar em qualquer situação, esportistas que não são de alto rendimento, né? A gente está falando aqui de carga, dose e resposta, ela independe de quem é, né? Pode ser desde um atleta de alto rendimento até o pai, a mãe, as crianças que estão, né? Tem PSE até para criança, a criança pode responder ao PSE, então acredito que essa discussão ela vai muito além de futebol, de basquete, de natação, de atletismo, de esporte, ela vai num aspecto muito maior. E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se é uma das perguntas, que é a questão hoje, fala da periodização do futebol, como deve ser feita, tem pouco tempo de pré-temporada, o atleta precisa estar no ápice do rendimento físico e mental em vários períodos diferentes da temporada, e aí como é que faz essa periodização, né? Será que o calendário ele ajuda os atletas e o preparador físico? Os coitados do preparador físico devem estar tudo. Acho que eles deveriam receber o Nobel, né? Da criatividade, porque, meu amigo, com a pré-temporada curtíssima e a quantidade de jogos que tem num ano, num calendário anual, né? Eu gosto muito de pesquisar sobre isso, né? Sobre calendário congestionado, né? Acho que a informação. Eu tenho alguns trabalhos com isso, em resumos, que eu tenho um amigo do futebol, então ele é fisiologista, e ele traz essas informações, e a gente fica brincando com os dados e observando o que tem, né? A gente tem a primeira parte do calendário, a gente tem o estadual, né? A competição estadual, e tem outras competições nacional, e é muito jogo, pessoal. Então a gente tem 2 dias de descanso entre os jogos durante 2 meses, e depois a gente tem 7 dias, e depois temos de novo 2 dias em relação ao jogo. E aí cada vez está mais difícil, né, preparar os indivíduos para isso, né? E aí o contexto do futebol, eles estão preparando muito pouco pensando no todo, né? Então eles pensam no todo, claro, mas é sempre preparando nas semanas, né? Que a preparação. Isso. E aí os atletas que estão vendo que não estão mais jogando, estão se preocupando em ficar aptos por mais longo tempo, né? Então os indivíduos estão voltando da pré-temporada não muito mais ruins, né? Eles estão se preocupando, estão se mantendo relativamente aí mais aptos antes de retornarem aos jogos, né? E aí talvez a resposta deles seja mais interessante, né? E outra coisa, né, é que o esporte coletivo, o futebol, né, embora a gente tenha as suas peculiaridades, eles não são os máximos, né? Se não é o máximo, né? Então, eu deixar ele rápido 10% do que ele já era, eu tornei ele apto para jogar muito bem, por exemplo, né? E é uma das capacidades físicas que eu devo priorizar também nos esportes como futebol, né? Que é a velocidade, né? Já dizia Antônio Carlos Gomes lá, né? Que no futebol é determinante, ele tem toda uma periodização para isso, né? O velho Antônio Carlos. E tem até o Rafael perguntou, né? Tem até uma coisa interessante, Júlio, que eu, conversando com alguns preparadores físicos, infelizmente não conseguimos colocar para frente alguns estudos e algumas pesquisas que eles fizeram nos times, né? Mas eu tenho, conversando com preparadores físicos daqui, dos clubes daqui, alguns clubes de São Paulo, do Sul, eles me relataram uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. A gente fica falando de futebol, o atleta ele vem para pré-temporada, tem muitos jogos e ele não consegue se preparar bem. Mas só em uma equipe de futebol você tem 3 situações diferentes. O titular que vai jogar e ele vai receber todo o preparo físico para chegar no jogo, desempenhar o melhor. Aí você tem a segunda equipe, que é o cara que vai que vai com o time para o jogo, né? Que são as reservas. Mas e se esse cara não treina? Se esse cara não joga? Aí o que acontece? Ele viajou ontem, chegou hoje, não jogou, só vai treinar aqui há 2 dias. E se treinar no local que ele tá,
ele tem um tempo aí de recuperação, não, mas de pausa aí, desde o último treino, que às vezes pode chegar a 3 dias, 4 dias. E os que ficaram, né, que não viajaram com a equipe, e os que ficaram ali treinando. Então, muitas vezes, os reservas são os que mais se prejudicam na preparação física. Por quê? Porque quando tem todo aquele trampo de viagem para jogo, ele recebe os estímulos ali de tipo, tô viajando, tenho que estar com a equipe junto, mas não joguei. Como é que você faz a preparação? Então, só para vocês entenderem que são 3 equipes em uma só, né? É uma loucura. E contando uma pré-temporada curtíssima, com muitos jogos, o índice de lesão realmente é preocupante. Mas foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É a temática do mundo esportivo hoje, né? Dos esportes, acho que em geral, né? É diminuir a lesão, né? Acho que essa é o foco, né? Então, quanto que eu estou expondo meu atleta a essa condição, quanto que eu deixo ele menos exposto a isso, né? Por exemplo, na coleta do mestrado aí, essa fala do Radamés é muito clara, né? Por exemplo, a gente tinha 22 atletas jogando durante a Copa Natal, que agora virou uma Copa bem boa de analisar sobre o sub-17, sub-19. Virou uma Copa clássica, porque o pessoal vai vender os atletas, né? Acho que é bem isso. E a gente tinha lá 22 atletas, e aí jogavam lá os seus 11, e os 11 jogavam quase, na verdade, 8 jogaram todos os jogos, todos os dias, o tempo inteiro, meu amigo. Então, dos 22, meu amigo, quem foi que jogou, né? E aí a gente analisou o hormônio dos caras, a gente, não, vamos pegar só esses aqui, né, que foram esses aqui, efetivamente, que passaram por estresse aí, efetivo dos jogos, né? Os outros, né, não tem como a gente analisar, são quase duas equipes, né? Totalmente, né? Então, esse aspecto é muito importante para a gente ver o que acontece dentro do contexto esportivo mesmo, né? Com certeza. E aí eu acho que entra até nessa pergunta do Rafael também, que ele fez depois, qual a importância de um deload e como aplicá-lo. Eu acredito que para o treinamento esportivo, eu não sei se, mas eu acho que o Rafael deve estar se referindo a um tapering, né, provavelmente, ou É isso também. a uma diminuição de carga, né, acho que qual é importante. Na verdade, é importante, né? A gente é usado, né? Em qualquer esporte, a estratégia de tapering, né? Que é você ter uma carga alta e ali você diminuir para que o atleta possa ter um tempo ali para até mesmo antes da competição, às vezes, né? Para que ele consiga chegar no máximo de desempenho, né? O polimentozinho ali, né? Acho que existe toda uma ciência por trás do tapering, né? E mostra que realmente é uma alternativa muito boa, né? Acho que todos os contextos. Agora, sim, no futebol profissional, acho difícil ter espaço no calendário para fazer isso, né? Eu acho muito difícil. Agora, nos né, categoria sub, é possível demais, né? A gente tem bastante trabalho aí, né? A gente, quem tiver interesse, tem até a dissertação da Camila Freitas, né? Se formou na USP, acho que foi bem clássico, né? Ela analisa vários aspectos e ela vê exatamente 2 semanas de intensificação de carga e 2 semanas de taper, né? Os atletas dela da aquisição de performance, né? Então, eles investigam exatamente isso. E é muito claro, né? Ver o quanto que isso é importante para melhorar a performance, melhorar e até mesmo dar uma necessidade de acomodação das cargas, né? Então, se eu passei por 2 semanas de intensidade, eu preciso de períodos provavelmente semelhantes aí, de tempo, né? Com cargas relativamente menos volumosas, né? Para que eu consiga a adaptação que eu queria que acontecesse nesse período de intensificação. E aí é uma estratégia super válida, né? O taper é toda uma ciência, tem bastante textos interessantes falando sobre ele, né? Que é tanto em todos os esportes, né? Acho que depende do contexto, da possibilidade de aplicar. E tem alguma estratégia para que o atleta ele se recupere mais? Recupere essas capacidades? Eu vi aqui um estudo na Nakamura, mas eu lembrei da época do 2016, que teve uma equipe no campeonato inglês, que venceu o campeonato inglês de futebol, e era uma equipe assim, que era o Leicester. E disseram que o segredo deles era a questão não apenas de se recuperar, mas conseguir melhorar mais rápido essas. Foi até o Alisson aqui que perguntou, né? Estratégia para ter uma recuperação mais rápida dessas capacidades perdidas, então conseguir chegar a essas capacidades que foram perdidas de forma mais rápida.
Isso não cortou aqui um pouco? Isso no momento de pandemia, por exemplo? Eu acredito que ele deve estar perguntando isso, como vai ter uma certa perda quando voltar. Será que existe alguma estratégia para facilitar, né, para agilizar esse ganho novamente? Não consigo entender, mas não consigo perceber, tipo, como que eu faço para ser mais rápido. Mas a gente tem a resposta que o indivíduo treinado, ele tem a melhor resposta ao se adaptar novamente, né? Então, esse cenário fisiológico é real, né? Então, se eu fui bem treinado, né, e ainda estou tendo possibilidades aí de se manter em alguns níveis de aptidão, o retorno, acho que não vai ser demorado. Agora, sim, o retorno para a capacidade física só, né, eu acho fácil, assim como o Radamés falou, né? Agora, o real, né, por exemplo, você suportar a pressão do outro jogador, né, você suportar, sei lá, no bloco para sair e ter lá outros caras que são melhores do ranking do seu lado, né, quanto sua cabeça está boa, né, por exemplo, né, são cenários que a gente não sabe ver como é que vai ser, né, eles podem estar relativamente bem fisicamente, né, por exemplo, os esportes coletivos são muito legais disso, né, eu saber o quanto que eu vou ter a tomada de decisão clara, né, o quanto que a minha resposta de meu músculo reagir rápido vai estar apto novamente, e eu não sei, é muito um contexto esportivo que precisa realmente do esporte para ter esse retorno, né? Acho que isso eu não sei como é que vai ser, né? Eu nem faço nem ideia. Estratégia para voltar rápido, acho que todos voltam relativamente rápido, né? Só quem mesmo enfiou o pé na jaca que talvez demore, né? Mas fica relativamente limitado aí para dizer com certeza, né? Eu não consigo ver, né? Sim. Gente, infelizmente, nosso tempo ele. E aí, logo na hora que o Felipe foi fazer a pergunta de futebol, rapaz, futebol, Felipe falando de futebol é uma coisa assim que você vê 24 horas por dia. A gente pode. Mariana, a gente pode só encerrar com essa pergunta do Felipe? Claro, pode sim, Radamés. Pronto. Felipe está perguntando se é a favor, né? Se você é a favor da preparação física em caixa de areia para a melhora da performance dos atletas durante a pré-temporada. E o porquê, se sim ou não. Eu posso estar entrando em águas misteriosas, né? Aí eu posso estar entrando em águas misteriosas, né? Pois é. Eu sou muito de especificidade, tá? Eu sou muito de especificidade, né? Então, quanto mais específico do esporte, melhor, na minha perspectiva. Entretanto, né, o professor Fábio aí, que a gente falou algumas vezes, ele tem novos achados sobre isso, né? E aí eu não consigo te dizer. Eu especificamente, se for pensar nos meus contextos, por exemplo, atletas de quadra, né? Eu não boto eles na caixa de areia de jeito nenhum, tá? No meu contexto, né? Por quê, né? É transferência, né? Acho que a transferência é basicamente isso. O contexto que quanto que eu vou pisar no solo, eu vou deformar o solo para gerar força de novo, né? Basicamente, esse é o contexto que eu coloco que ele não vai ter, né? Mesmo seja uma pré-temporada. Agora sim, né? Eu posso pensar por outras perspectivas, né? Por exemplo, né? Se eu quero dar melhor propriocepção no tornozelo em indivíduos do voleibol, né, durante uma pré-temporada, eu colocando eles dentro da areia, eu vou gerar mais estabilidade, que vou dar mais estabilidade no futuro. Eu nunca vi nada sobre, mas eu posso especular diretamente sobre isso, né? Eu posso especular diretamente sobre isso, ver se tem existe alguma lógica nisso, né? Mas eu não colocaria ninguém que é da quadra dentro da areia, não, tá? No campo, também não. Bota ele pro campo e boto no campo, faço tudo no campo. Né? Não colocaria. Mesmo pré-temporada, né? Acho que não é o contexto, não. Entendi. Nem uma vez mensal de forma isolada? Acho que não. Acho que a gente tem, na verdade, nós temos um arsenal muito bom, né? De possibilidades, né, hoje em dia, né? Então a gente tem uns treinos que a gente pode transferir da academia para o campo, a gente pode ter só no campo, a gente pode fazer jogos específicos no campo de acordo com. Eu acho que tem um caminhão de informação dentro do campo, né? E do lado do campo ali, dependendo dos clubes, né? Que podemos aprimorar isso, né? E o contexto mecânico da areia é muito bem diferente do contexto do campo, né? E na minha visão aqui, né? Embora eu tenha pouca leitura sobre, né? Sim. Não colocaria, não.
Eu pergunto. Felipe, Sim. Eu ia fazer só um comentário sobre o comentário dele, mas já esgotou o tempo, né? só para a gente não ter que extrapolar muito. Mas, assim, eu vejo que é uma pergunta muito interessante e, como o Júlio falou, não vejo que existe uma resposta. Hoje não tem como dizer se é sim ou não. Depende, né? Eu acho que a resposta não é sim ou não, depende. Em termos de aprendizagem motor, o Júlio já falou muito bem. Transferência e aprendizagem, acho que eu vou até colocar essa questão na prova, transferência e aprendizagem, vai cair. Mas em questões de aprendizagem motora, a gente a gente pode não ser uma boa estratégia. Mas o preparador de tal canto faz desse jeito, certo? Porque é a estratégia dele. Não quer dizer que ele está certo ou que ele está errado. Para isso, né? Ele deve ter uma boa explicação para utilizar, né? Provavelmente é porque ele quer realizar algo e eu não sei qual é o objetivo dele. É possível? É possível. Eu quero trabalhar um pouco, eu vou trabalhar na areia pela questão proprioceptiva, eu vou trabalhar na areia pela questão de aumentar o nível de resistência e aumentar também, de certa forma, eu posso aumentar a questão de potência, sei lá, ou dificultar um pouco, aumentar a resistência do contexto ambiental para ter um preparo específico. É possível, mas eu, por exemplo, né, já vi muito preparador físico que condena e já vi muito preparador físico que apoia. Utiliza, né? Eu vou citar o Martin Bouchard, que para mim, um dos grandes pesquisadores, é o fisiologista do Paris Saint-Germain, e o Martin Bouchard ele é muito clássico, ele diz, cara, a gente precisa fazer coisas que se aproximem da realidade, ele é um defensor disso. Tanto que as principais avaliações que ele faz são baseadas na realidade do futebol. Estou falando de uma grande referência, que ele se utiliza muito daquilo que é feito no campo, mas pode ter gente que faça em outros locais, né? Acho que é muito dependente, não apenas se é certo ou errado, eu acho que não entra aqui, mas é dependente da cabeça do preparador físico, né? Como que ele. Agora eu já vi preparador físico que chega na areia, cara, e coloca 2, 3 horas no atleta e você vai perguntar por que você tá fazendo? Para o cara melhorar o condicionamento aeróbio dele. Não vejo isso como uma grande justificativa. Faz isso no campo, né? Não precisa maltratar o coitado dessa forma, né? Acho que para um pouco isso também, né? Que não necessariamente o mais difícil vai gerar sempre melhor adaptação, né? Aquelas do menos é mais, às vezes funciona muito bem, né? Dependendo de quem é o contexto do atleta, né? Usamos esses pontos aí, né? Não necessariamente deixar o treino totalmente exaustivo, né? Colocar condições a mais, né? Por exemplo, inserir esses contextos, eu vou gerar melhor adaptação futura. Tem que ir com cautela nesse pensamento aí. Né? Show, valeu, Bruno. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Eu vou precisar encerrar. Na verdade, Mariana, tem alguns avisos, né, para os alunos que estão aqui? Isso, professor. Na verdade, hoje, né, como eu tinha bem falado, daria para ter parte 2 ainda, né, professor Júlio César e professor Alemães. Então, fica aí até a dica. Os avisos só é questão, né, pessoal que ainda não fez o credenciamento online, se atentem ao chat, que a gente está disponibilizando o link desde o início desse momento, e também o questionário de satisfação, quem puder dar um feedback sobre esse momento e sugerir outras temáticas, ou quem sabe parte 2 aí, pode colocar esse comentário que a gente vai estar fazendo a triagem das informações que a gente recebe, tá ok? É muito pouco, é o basicão, professor. Dá para falar de treinamento esportivo.